Fala pessoal, canal Marcos Palestra no Ar, passando aí para falar da rodada do Brasileirão, falar de Sul-Americana e também de Copa Libertadores. Jogos que já finalizaram aí quase que toda a 20ª rodada e falar também da partida que começa daqui a pouquinho, já deve estar começando, Cruzeiro ou Mirassol e Cruzeiro lá em Mirassol. E falar de toda a rodada dos jogos de volta, as oitavas e final dos jogos de volta da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores também. Beleza? Então vamos nessa que a gente tem muito assunto para falar. E falar também da chegada do Carlos Miguel para exames, provavelmente faz os exames, já deve ter feito os exames nesse momento e já deve ter assinado o seu contrato também com o Palmeiras. Previsão aí de 5 anos de contrato. Certo? Então, sem mais conversa fiada, vamos lá, Brasileirão, 20ª rodada. Tivemos no sábado, Fluminense 2, Fortaleza 1, Ceará 1, Bragantino 0, Vitória 2, Juventude também 2, Sport 2, São Paulo 2. No domingo, tivemos Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, resultado mais ainda, resultado para mim assustador, né? Eu não esperava o Grêmio na draga que vem, venceu o Atlético dentro de casa, com presença do Ancelotti no estádio e tudo. Mas o Atlético também não está nessas coisas todas. Bastidores do Atlético está muito tumultuado, salários atrasados, direito de imagem atrasado, o negócio está feio lá pro lado do time do Atlético Mineiro. Tá? Tivemos também no mesmo horário, no Morumbis, Santos 0, Vasco da Gama 6, um amasso do Vasco em cima do time do Santos. Tive alguns amigos que foram nesse jogo e, cara, foi muito bom não, viu? Imagino que essa galera passou lá no Morumbi, vendo a equipe do Santos tomando esse amasso do time do Vasco. Foi realmente assustador aí para quem estava lá no Morumbi. Tivemos também às 18h30, Internacional 1, Flamengo 3, Botafogo 0, Palmeiras 1. Um jogo eficaz, eficiente do Palmeiras. Gol do Felipe Anderson, uma jogada do Vitor Roque, ele num drible de corpo tira aí o marcador do Botafogo e na saída do John ele só coloca e faz o 1-0 e termina assim o jogo. Palmeiras 3 pontos, 4 pontos agora atrás do Flamengo, Flamengo 43, Palmeiras 39 à frente do time do Cruzeiro que está com 37. Cruzeiro que deve estar jogando já nesse momento. Agora vamos falar agora de Copa Sul-Americana, vamos ter jogos aí importantíssimos aí Vamos ter jogos importantíssimos aí nesse meio de semana, tá? Vamos começar aí com Copa Sul-Americana e depois nós falamos de Copa Libertadores da América. Na terça-feira, dia 19, temos Huracan e Once Caldas, Muxuc Runa, Independente Del Valle, Fluminense e América de Cali. Vou falar como que tá esses confrontos aí em relação a resultados, tá? O Huracan perdeu o jogo para o Once Caldas de 1-0. Então precisa de um gol ou de 2 para se classificar direto. Um gol pênaltis, 2 gols se classifica direto. Muxuc Runa também perdeu para o Independente Del Valle, né? E agora em casa tenta reverter essa situação aí. Precisa também, é o mesmo caso de Huracan e Once Caldas. O Muxuc Runa precisa vencer por 1 para pênalti e 2 para se classificar direto. Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-1, agora em casa decide a sua vaga mais confortável. Garantido? Não. São 90 minutos e em 90 minutos pode muita coisa acontecer. O América de Cali não é um time bobo, né? O América de Cali precisa de um gol, 2 para classificar direto. Na quarta-feira, dia 20/8, temos Cienciano e Bolívar, Universidade Católica e Alianza Lima, e Independente e Universidade de Chile. Resultados desses jogos, nos jogos de ida, foi 2-0 Bolívar, 2-0 Alianza Lima e 1-0 Universidade de Chile. Então, os times que jogam em casa vão precisar reverter esses resultados aí. Cienciano precisa de 2-0 para ir para pênalti, 3 para classificar, Universidade Católica 2, 3 para se classificar, Independente 1-0 pênalti, 2-0 classifica direto. E no dia 21 temos para fechar aí a rodada e temos todos os classificados para as quartas de final da Sul-Americana. Godoy Cruz e Atlético Mineiro, que venceu o primeiro jogo por 2-1, e Lanús e Central Córdoba, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Então, esse aqui é o seguinte, o Godoy Cruz tem que reverter, precisa de um gol para ir para os pênaltis, 2 para se classificar direto, e o Central Córdoba
tem que tomar um gol, no caso o Lanús precisa fazer um gol para se classificar, ou um gol para ir para os pênaltis e 2 gols para a classificação. Então, esses são os jogos da Sul-Americana. Vamos agora passar por Copa Libertadores da América. Jogos de volta das oitavas de final, que provavelmente não, para mim o Palmeiras já está classificado, tá? Mas futebol é futebol, precisamos entrar atentos, são 90 minutos e em 90 minutos vai acontecer muita coisa. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Copa Libertadores, jogos de volta, Vélez e Fortaleza na terça-feira às 19 horas, Racing e Peñarol às 21h30 e São Paulo e Atlético Nacional no Morumbi às 21h30 também. Resultados aqui, 0-0 Vélez e Fortaleza no primeiro jogo, 1-0 para o Peñarol no primeiro jogo e 0-0 Atlético Nacional e São Paulo. Então, muito aberto esses 3 jogos aí, tudo pode acontecer. Na quarta-feira, dia 20/8, teremos Estudiantes e Cerro Porteño às 19 horas e Internacional e Flamengo às 21h30. Lá no Gigante da Beira-Rio. Jogos de ida, 1-0 Estudiantes, 1-0 Flamengo. Agora vamos falar dos jogos do dia 21, mais conhecida como quinta-feira. LDU e Botafogo, River Plate e Libertad e Palmeiras e Universitário. Jogos de ida, Botafogo 1, LDU 0, Libertad 0, River 0, Palmeiras 4, Universitário 0. A situação do Universitário é muito complicada. Os outros jogos aí, para mim, todos eles estão muito em aberto e tudo pode acontecer em um jogo de 90 minutos. Alguns jogam em casa, outros jogam fora. Então pode acontecer muita coisa. Por que eu falo de 90 minutos para acontecer muita coisa? Porque o Santos Futebol Clube hoje enfrentou o time do Vasco, no Morumbi. Torcida em peso, tal, aquela coisa toda. E o Santos tomou 6 gols, 1 no primeiro tempo, e do 5º minuto do segundo tempo até o 19º, já estava, o Santos conseguiu tomar 4 gols. 4 gols é a diferença que o Palmeiras fez em cima aí do Universitário. Então, por isso que eu falo, futebol você tem que estar atento a todo tempo. Todo momento, principalmente jogo de mata-mata. Você tem que estar atento a todo tempo, tá? Então, esses foram os assuntos aí mais relevantes aí até o momento, com exceção, logicamente, do jogo do Santos e do Vasco. Não teve nenhuma goleada assim absurda, né, na rodada. Mas esse jogo do Santos e Vasco aí colaborou muito aí para a artilharia da rodada. Não acredito que vá bater, mas muitos gols saíram nessa rodada. Então, gente, Carlos Miguel, o papo é aquele lá, ele provavelmente amanhã não, hoje, agora há pouquinho, durante o dia, ele deve ter passado por exame, já deve ter sido apresentado, e o Palmeiras volta para São Paulo, né? Não sei se o Palmeiras já deve ter chegado em São Paulo, depois do jogo contra o Botafogo ontem, e agora é recuperação para quarta-feira enfrentar o Universitário pelos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Muito obrigado a você por ter deixado eu entrar na sua casa mais uma vez. Peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com mais um amigo, uma amiga e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E sem mais conversa fiada, eu fui. Um abraço, avante palestra.